Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21. Efésios capítulo 3, versos 14 até 21. A palavra do Senhor, registrada nessa porção das Escrituras, diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. O apóstolo Paulo conclui essa explanação teológica a respeito de como a igreja cristã pode ser fortalecida com o poder de Deus, com uma frase que glorifica a Deus, aqui no verso 20, quando ele diz: Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Essa é a definição que nós encontramos na carta de Paulo aos Efésios a respeito de Deus, da pessoa de Deus. Quem é Deus? Ele é aquele que é poderoso para fazer muito mais, ele diz, infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou mesmo pensamos. A grandeza do Senhor, na verdade, já foi revelada ao longo de toda essa carta. Se nós lembrarmos aqui brevemente dos ensinamentos principais até o capítulo 3, no capítulo 1, o apóstolo Paulo mostrou que esse Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, porque esse Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para nós pertencermos a Ele, para sermos santos e irrepreensíveis. Só um Deus de tamanha grandeza, de tamanha magnitude, poderia de fato ter um plano perfeito para o mundo e também para nós. Ainda no final do capítulo 1, nós vimos, ao expor essas passagens, que Deus reservou para o seu povo no tempo presente o poder do Espírito Santo, o poder do Cristo que ressuscitou dos mortos, o mesmo poder que fez Cristo surgir dos mortos. Agora está à disposição da igreja para viver uma vida santa, uma vida vitoriosa sobre o pecado, sobre as tentações, sobre os principados e potestades. Sim, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele mostrou isso também no capítulo 2, se os irmãos lembrarem, quando ele demonstrou que apesar de nós estarmos mortos em nossos delitos e pecados, apesar de não termos a menor capacidade ou condição de nos salvarmos, Deus nos salvou por sua graça. Ele nos deu vida, é a expressão dominante do início do capítulo 2. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Só um Deus capaz de fazer infinitamente mais
do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, poderia nos salvar, independentemente das nossas obras. Não de obras, diz o verso 9 do capítulo 2, para que ninguém se glorie, toda a glória da salvação pertence a esse Deus capaz, poderoso, de fazer infinitamente mais. Ainda no final do capítulo 2 e no início do capítulo 3, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, revelou o propósito que esse Deus manteve secreto durante o Antigo Testamento, que era salvar não apenas os judeus, mas também os gentios, os estrangeiros em Cristo Jesus. E que ele veio trabalhando para isso, de uma forma secreta por um bom tempo, mas depois, através de Cristo, da manifestação da pessoa de Cristo, através da vinda do Espírito Santo, então mostrando o seu propósito, que era muito maior do que se podia imaginar, porque esse Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E nessa porção que nós lemos, que é mais ou menos assim o miolo da carta de Paulo aos Efésios, ele faz a transição dos assuntos teológicos, até aqui os assuntos eram mais teológicos, agora para os assuntos práticos. A partir aqui do capítulo 3, mais especificamente do capítulo 4 em diante, ele vai falar sobre comunhão, serviço e santidade. E vai se ocupar desses temas até o final do capítulo 6. Mas observe como, no estilo do apóstolo Paulo, no estilo bíblico, teologia sempre leva à prática. Teologia profunda, falar de eleição, falar de salvação pela graça, falar do propósito de Deus para todas as nações, para todos os povos, não para, não fica, não é um fim em si mesmo, não estaciona, vai além, conduz para a prática, para a mudança de vida, para a santidade, para o serviço, para a comunhão. E é por isso que ele consegue então unir esses dois aspectos da vida cristã, que muitas vezes as igrejas têm mantido separados. Para uns, só teologia. Para outros, só prática. Ambos equivocados, porque não existe verdadeira teologia sem verdadeira prática. E não existe prática verdadeira sem verdadeira teologia. Porque a base da vida cristã prática é o conhecimento teológico da palavra de Deus. E é isso exatamente que o apóstolo Paulo entende e expõe nessa carta extraordinária da palavra de Deus, que é justamente a carta aos Efésios. E, como eu disse, essa passagem sendo o núcleo, sendo o miolo da carta, traz uma das porções bíblicas mais extraordinárias. Eu vou dar um título para essa passagem, ou para essa mensagem baseada nessa passagem bíblica, de predestinados para infinitamente mais, que é justamente o termo que Paulo usa aqui para dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós fomos predestinados, que é a palavra dominante do início da carta aos Efésios, para a glória. Eu já disse isso muitas vezes. E agora eu entendo aqui essa expressão infinitamente mais, como se aplicando não apenas ao futuro, à glória do porvir, ao novo céu e à nova terra, mas também ao presente, à transformação, à mudança de vida poderosa que Deus quer realizar na vida do seu povo. Porque o conhecimento teológico, somado à oração, e veja que é isso que ele diz aqui: por essa causa me ponho de joelhos perante Deus. Ou seja, o conhecimento teológico, somado à oração, vai produzir plenitude espiritual, que é justamente o assunto desta passagem. Porque se depois Paulo vai falar de comunhão no capítulo 4, também de serviço, se ele vai falar de santidade,
se ele vai falar de como a família deve ser no capítulo 5, se ele vai falar de como devemos nos relacionar com a sociedade, com as trevas, e como lutar contra, como enfrentar os desafios da batalha espiritual no capítulo 6, todas essas coisas só serão possíveis se nós formos plenos do Espírito Santo em nossa vida. Só a plenitude espiritual nos dará condições de ter comunhão, serviço, santidade e vitória contra as potestades e contra os principados, conforme ele vai trabalhar lá mais para frente no capítulo 6. Frequentemente, meus irmãos, os cristãos em toda a história buscaram o chamado avivamento, ou reavivamento espiritual. Avivamento seria sinônimo de conversão, né? Ele nos deu vida, estando vós mortos. Então, avivamento seria o momento da conversão. Um reavivamento, então, é uma volta à conversão, é uma volta ao primeiro amor, ou às primeiras obras, conforme o livro do Apocalipse, na carta aos Efésios, do livro do Apocalipse, fala sobre isso. Isso é correto num sentido, especialmente se uma pessoa está desviada dos caminhos de Deus. Então, se ela conheceu a Cristo, mas depois se afastou de Cristo, o que ela precisa é de reavivamento espiritual. Mas é preciso entender, meus irmãos, que uma pessoa que já está nos caminhos de Deus e que não se afastou dos caminhos de Deus, ainda não tem tudo o que pode ter de Deus. Para essa pessoa é que Paulo está escrevendo essa passagem. E está dizendo para essa pessoa: você pode experimentar infinitamente mais do que você pensa, do que você pede, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Vamos ver nessa passagem com mais detalhes, então, o que é que Paulo entende, que tipo de conhecimento, que tipo de poder espiritual ele acha necessário para a vida cristã, a fim de que o crente seja vitorioso e alcance a plenitude espiritual, que por fim o levará a uma vida de comunhão, santidade e serviço. Observe então que ele destaca no verso 14 a sua atitude de oração. Por esta causa, ele diz, me ponho de joelhos diante do Pai. Por esta causa, quer dizer, por tudo que eu acabei de dizer, que vai desde o capítulo 1, o Deus que nos escolheu, o Deus que nos salvou pela graça, no capítulo 2, o Deus que tem um propósito de salvação para todos os povos, no capítulo 3, o Deus que está revelando esse propósito através da igreja, até para os principados e potestades, ele diz lá no capítulo 3 ainda, por esta causa, por tudo isso, me ponho de joelhos diante do Pai. Geralmente o hebreu, o judeu, orava em pé. As orações principais eram feitas na posição em pé. Tanto é que existe um termo no Antigo Testamento que fala, fulano permaneceu perante o Senhor. Literalmente esse permaneceu, na língua hebraica, quer dizer, ficou em pé. As orações normais eram feitas em pé. Uma atitude de se ajoelhar, e ele fala aqui, por esta causa me ponho de joelhos. Então, quer dizer, é uma atitude enfática de oração, muito enfática. Não se faz sempre, mas quando se faz, é porque se tem um motivo de grande importância, de grande relevância. E que motivo é esse? O que leva Paulo a se colocar de joelhos, ele lá, preso em Roma, nos calabouços romanos, o que o leva a se ajoelhar diante de Deus? Ele fala, me ajoelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Quer dizer, o Pai dessa grande família que é a igreja, uma família que está no céu, os que já estão glorificados, que já passaram dessa vida e desfrutam da eternidade junto a Deus, quanto da família, da mesma família que está na terra, ainda em lutas, ainda em esforços, ainda buscando o alvo, a meta, que é justamente a glorificação. Note
que a igreja é um corpo só, é uma família só, tanto no céu quanto na terra. No céu provavelmente não existam mais famílias individuais como na terra. Nós olhamos para a terra, famílias representadas aqui, que se amam, que têm vínculos maiores entre si, se relacionam mais intimamente entre si, mas lá no céu provavelmente não haja essa distinção, porque é a família de Deus. E é por isso que na igreja também é possível ir um pouco além dos relacionamentos intrafamiliares. Porque se as famílias ficarem se relacionando apenas dentro de si mesmas, não há comunhão, não há corpo. Então é importante, valoriza-se a família, isso é importante demais. Mas ao mesmo tempo na igreja se abre um pouco isso, se estende isso para que a grande família do plano dos propósitos dos filhos de Deus já comecem a experimentar a comunhão que um dia terão no céu, lá já totalmente sem apenas as restrições mais localizadas, mais familiares, sendo todos irmãos e membros do grande corpo, da grande família de Deus. Diante desse Deus, o Pai de toda essa casa, celeste e terrena, o Pai de toda essa família, é que Paulo diz aqui que se coloca de joelhos para pedir cinco coisas necessárias ao extremo para que alguém consiga ter uma vida cristã de alto nível, que vai se transformar em comunhão, em serviço, em santidade, em vitória sobre os principados e potestades. Vejamos quais são esses 5 pedidos do apóstolo Paulo. Ele diz que pede para que Deus, segundo a riqueza da sua glória, ou seja, Deus não tem carestia dessas coisas, Ele tem isso sobrando. Ele pode conceder esses 5 pedidos, esses 5 aspectos aqui, que eu vou destacar em seguida, mas Deus tem isso abundantemente. Ele não tem pouquinho que Ele precisa, então dizer, só posso dar para você, mas não vai sobrar para o outro. Só essa igreja pode ter, mas aquela outra não pode ter. A abundância de Deus, segundo a riqueza da sua glória, Ele tem essas coisas abundantemente. Ele pode conceder isso abundantemente para o seu povo. E o que são esses 5 aspectos aí que eu destaquei, que eu quero destacar? Veja o primeiro, ele diz, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. O primeiro pedido. E observe, pedido para crentes. Ele está orando que o Pai da grande família dos cristãos, do céu e da terra, conceda aos cristãos de Éfeso poder. Poder mediante o Espírito Santo de Deus no homem interior. Nós cremos que quando nós nos arrependemos e cremos no Evangelho, então isso é conversão, passamos pela conversão. Conversão consiste em arrependimento, em primeiro lugar, e fé, sempre essas duas coisas unidas, juntas. Arrependimento dos nossos pecados, fé no Salvador Jesus Cristo, no seu sacrifício, na sua morte. Nós cremos que quando alguém se arrepende e crê, ou seja, se converte, também é batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem, desce sobre essa pessoa e se torna nessa pessoa aquilo que Paulo disse aqui mesmo em Efésios, no capítulo 1, versos 13 e 14, ele diz assim, um selo, um penhor. É isso que o Espírito Santo se torna na nossa vida, uma garantia, um selo, um penhor de Deus em nós, dizendo que nós somos crentes e que nós estamos salvos. Porém, receber o selo, receber o batismo com o Espírito Santo, receber o penhor do Espírito Santo, não significa receber toda a plenitude possível do Espírito Santo para toda a vida.
Ao longo de toda a vida, nós precisaremos de mais poder, mais do Espírito Santo. Então, o primeiro pedido do apóstolo Paulo aqui é justamente isso. Ele diz: vocês precisam ter mais poder mediante o Espírito Santo, o Espírito de Deus, com letra maiúscula, atuando no homem interior. Não é que nós precisemos receber mais uma vez o Espírito Santo. Só se recebe uma vez, quando se é batizado com o Espírito Santo. O que se recebe mais é do poder do Espírito Santo, é da influência do Espírito Santo, é da capacitação do Espírito Santo. E aqui já está, meus queridos, a razão pela qual muitos cristãos simplesmente não decolam na fé, eles fracassam o tempo todo, eles não vencem o pecado, não vencem as tentações, não são aptos para o serviço, não são úteis no corpo de Cristo. A razão é essa: falta o poder do Espírito Santo lá no homem interior. Até porque, observe que é preciso fluir de dentro para fora o poder de Deus. Não basta apenas nós sermos externamente modelados de alguma maneira superficial pelo Espírito Santo. Observe, uma pessoa vem à igreja, frequenta a igreja, ela será de alguma maneira impactada pelo Espírito Santo, porque o Espírito está nesse lugar, age no meio dos crentes. Então, necessariamente, alguém que vem e frequenta e se assenta nos bancos e participa das atividades da igreja, de algum modo será influenciado pelo Espírito Santo, mas isso pode ser apenas externo, isso pode ser apenas formal, pode ser uma coisa só superficial. Muda um pouco os trejeitos, muda um pouco o vocabulário, muda o modo de se vestir, muda algumas atitudes, abandona até alguns vícios. Mas isso não significa necessariamente que está acontecendo uma profunda transformação lá no interior, lá no coração. E por isso Paulo diz, antes de tudo, tem que haver esse poder transformador, capacitador do Espírito Santo no interior, lá dentro do ser humano. É o primeiro pedido, é a primeira busca para o além, o infinitamente mais. Predestinados para infinitamente mais. Como alcançar isso? Em primeiro lugar, tendo mais poder do Espírito Santo dentro de nós. Como se alcança isso? Paulo diz, estou orando por isso. Oração, a busca, o anseio, o não se contentar, entre aspas, com o estado que se está, o querer ir além. Em segundo lugar, observe que Paulo acrescenta um novo dado aqui, que é sobre muitos aspectos um pouco surpreendente pela ordem, porque parece que está invertido, mas vamos daqui a pouco tentar entender melhor. Ele fala, e assim, verso 17, habite Cristo no vosso coração pela fé. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé. Ele coloca isso em segundo lugar. Pela lógica comum, isso talvez nós pensássemos, devia estar em primeiro. Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer não é aceitar Jesus. A primeira coisa que eu tenho que fazer não é receber a Cristo como Senhor e Salvador. E depois eu preciso receber o poder, a capacitação do Espírito Santo. E aqui ele inverte, ele diz, não, você é cristão, você já é crente. Ele não está falando de incrédulos. Falando de crentes, de cristãos, está dizendo, primeiro você tem que ter mais poder do Espírito Santo e, consequentemente, a habitação de Cristo lá no seu coração, pela fé. Isso é um pouco estranho, não é? Porque eu já tenho Cristo, se eu me converti, se eu me arrependi, e se eu criei no Evangelho, então eu já recebi a Jesus, Ele já habita no meu coração. Então por que é que eu tenho que novamente ter Cristo habitando em meu coração?
É um fato, queridos, que se você já tem Cristo na sua vida, você já está convertido, você já tem Cristo na sua vida. Isso é definitivo. Mas a questão é a intensidade dessa habitação. A questão é a intensidade dessa habitação. Até porque, na língua grega, há duas palavras para definir habitação. Uma palavra significa assim, habitação quase que como se fosse passageira. Por exemplo, um peregrino, um estrangeiro que está habitando por um tempo naquele país. É o que nós somos desse mundo, a palavra fala. Nós não habitamos esse mundo para valer, estamos aqui fundamentados. Nós somos peregrinos, passageiros aqui. Essa é a palavra que descreve muitas vezes um período transitório. Alguém pode habitar numa casa, morar ali, porém, ele naquela casa, digamos assim, é só um turista. Né? Ele dorme e levanta cedo e vai-se embora, né? E volta altas horas da noite. Quer dizer, ele não tem envolvimento com o lar, ele não tem envolvimento com a casa, ele não está compactuado com a família, ele é só um passageiro, ele é só um hóspede, apenas um hóspede. Então, uma palavra grega significa hóspede, é muito comum, mas a que Paulo usa aqui não significa isso, significa morador, aquele que veio para ficar, aquele que está plenamente envolvido com a casa, porque na verdade é o dono da casa, porque é o Senhor da casa. Então quando Paulo diz, e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, ele está dizendo, habite Cristo no nível máximo do envolvimento, da habitação, da comunhão, do senhorio de Cristo na sua vida. Porque uma pessoa pode ter Cristo, mas ele é mais ou menos assim, quase como se fosse um hóspede. Ele não pode dar opinião. Ele fica num cantinho lá. Mas uma pessoa pode ter Cristo de uma maneira tão plena que Ele é o Senhor. Aquele que é sempre consultado em primeiro lugar para o que quer que seja feito nesta casa. É aquele que tem a primeira e a última palavra em qualquer assunto, em qualquer situação nessa casa. Quando Paulo diz, habite Cristo no vosso coração, ele está dizendo, um nível de habitação elevadíssimo, de grande comprometimento espiritual. Isso é necessário, meus irmãos, para que nós tenhamos uma vida de vitória, para que tenhamos uma vida de consagração, uma vida de comunhão, de serviço, de santidade. Sem essa plena habitação de Cristo em nós, nós vamos aparecer demais. Sem essa grande habitação de Cristo em nós, as pessoas vão ver mais nós do que Cristo, porque Ele vai ocupar um lugarzinho muito discreto em nossa vida. Ele vai ocupar, Ele está lá, mas o lugar que Ele ocupa é muito discreto para a grandeza dEle, para as pretensões dEle em nós. Por isso, como dizia João Batista em outro contexto, ele preferia dizer assim, eu quero diminuir, mas quero que Cristo apareça mais e mais. João Batista queria isso na sua vida como um todo, na sua pregação. Ele não queria aparecer, ele queria que Cristo aparecesse. O segredo da vitória da vida cristã espiritual é uma plena habitação de Cristo em nós, que vai nos levar a duas atitudes em relação ao amor. Observe que agora ele vai mencionar dois aspectos necessários do amor na nossa vida. O primeiro tem a ver com a nossa fundamentação no amor. Ele diz, final do verso 17, estando vós
arraigados e alicerçados em amor. O amor, segundo a palavra de Deus, é a grande virtude do cristão. É o maior dos dons, a maior das virtudes do poder do Espírito Santo que Deus quer conceder ao seu povo. O amor oposto de egoísmo, oposto de preocupação só consigo mesmo. O amor que tem a ver com sacrifício, com entrega, não é? Que é, na verdade, o exemplo máximo do próprio Cristo. Ele vai falar disso daqui a pouquinho. Mas observe que ele fala que nesse amor, que é a base do relacionamento cristão, nós devemos estar, e ele usa duas expressões, arraigados e alicerçados. Uma palavra vem da botânica, e a outra palavra vem da construção civil. Quando ele fala arraigados, vem de raiz, enraizados. Você é uma planta, você é uma árvore, ok? Precisa produzir frutos, mas só vai produzir frutos se suas raízes estiverem profundamente enfiadas no solo rico que é o amor. Caso contrário, nossos frutos, nossas obras podem ser resultado do nosso próprio egoísmo, do nosso próprio orgulho, da própria soberba. Tem pessoas que fazem coisas boas para serem vistas pelos outros. Se esforçam por fazer coisas, mas com a intenção de ter louvor próprio, mérito. Só se as raízes estiverem enfiadas no solo que é o amor. Então os frutos dessa árvore serão frutos bons, agradáveis ao nosso Senhor. A outra palavra, ele diz alicerçados. Essa palavra vem da construção civil, porque significa alicerce. Se você vai construir uma casa, você tem que, antes de tudo, ter um bom alicerce, ou então a casa cai. Ou vai correr risco a vida inteira. O alicerce dá fundamento a essa construção, dá firmeza, dá garantia, dá estabilidade a essa construção. Nós somos essa casa, Paulo está dizendo, esse alicerce. Quer dizer, minha casa só será bela, só terá valor para Deus, se ela estiver construída em cima do amor verdadeiro. Coisa interessante, não é? Poder do Espírito no homem interior. Primeiro, Cristo habitando firmemente, plenamente, definitivamente em meu coração. Leva ao quê? Amor verdadeiro. Um amor alicerçado. Um amor enraizado. Não um amor frágil, pernas pro ar. Um amor firme, que tem raiz, que tem alicerce. Esse é o objetivo da vida cristã. Mas observe, não para aí, porque agora tem mais um degrau nessa escada. Comentarista John Stott, que usa essa expressão, dizendo, isso aqui parece uma escadaria. Vai subindo, 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 subindo. Porque a vida cristã é isso mesmo. É de glória em glória, cada vez mais alto. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E aí, em quarto lugar, ele diz, a fim de, no verso 18, poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Novamente, amor aparece aqui, mas agora não o amor que é a nossa prática de vida cristã, na qual temos que estar alicerçados e enraizados, mas aqui agora ele passa para o amor de Cristo e diz, para compreender isso, para conhecer isso, a fim de poderdes compreender. Em outras palavras, meus irmãos, eu só vou conseguir compreender um pouquinho do amor de Cristo se eu também experimentar esse amor na minha vida. Esse amor
que se sacrifica, esse amor que se dá, esse amor que dá o seu tempo, que dá o seu dinheiro, que dá os seus talentos. Se eu praticar esse amor, eu vou chegar um pouquinho perto de entender, de compreender a grandeza do amor de Cristo, a fim de poder compreender. E aí Paulo usa aqui dimensões. Ele fala a largura, fala do comprimento, fala da altura e fala da profundidade desse amor de Cristo. Provavelmente seja apenas uma expressão retórica, querendo dar ênfase, mostrar a grandeza, mas há muito tempo os comentaristas mais antigos têm visto aqui uma espécie de parábola, uma espécie de ilustração daquele lugar, daquele instrumento, através do qual Cristo mostrou todo o seu amor para com os seres humanos. Eles têm visto, muitos estudiosos têm olhado e dito, isso aqui parece uma descrição da cruz de Cristo, profundamente arraigada no chão, subindo até os céus, esticando-se na horizontal para alcançar todos aqueles que se achegam com fé e com arrependimento. Porque de fato foi na cruz que Cristo mostrou a glória do seu amor, a abnegação total da sua vida. Lá ele se revelou num amor que excede todo o entendimento. Observe, meu irmão, minha irmã, que nós somos chamados a compreender, está aqui no verso 18, e conhecer, está aqui no verso 19, esse amor que vai além de todo o entendimento. Coisa que soa paradoxal, evidentemente, mas é como se Paulo estivesse dizendo, você nunca vai compreender o bastante, mas nunca se contente com o que já sabe. Você nunca vai alcançar o limite dessa compreensão, porque é simplesmente infinito. Mas nunca se contente achando que já sabe tudo o que precisa. Compreender e conhecer dá a ideia de um lado mais intelectual e um outro lado mais emocional. Dá a ideia também de um lado teórico e de outro prático. Sempre nessas duas valências, teologia e prática. Teologia profunda leva a vida prática consistente. Vida prática consistente decorre de uma teologia profunda. Sempre nesse relacionamento duplo aqui. Compreender o amor daquele que se entregou por nós. Que nos viu como pecadores como nós somos, sem disfarçar nossos pecados, sem minimizá-los, sem passar a mão na nossa cabeça e dizer, não é tão ruim o que você fez, muito pelo contrário, compreendendo a gravidade dos nossos atos diante de Deus, mas mesmo assim, nos amando. E nos amou até o fim, como ele disse aos próprios discípulos, né? Como João registra a atitude dele de os ter amado e os amou até o fim, até a cruz, até se entregar pelos nossos pecados. E finalmente, meus queridos, para fechar, para chegar ao último degrau dessa escadaria gloriosa de crescimento espiritual, ele diz, então, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Eu não sei em que degrau dessa escada você está, mas onde você tem que chegar é aqui. Ser tomado de toda a plenitude de Deus. Em última instância, isso aponta novamente para os aspectos escatológicos, lá o novo céu e a nova terra, que são descritos esses lugares, ou esse lugar, como onde Deus está presente e Ele está no meio do povo. Então aí é que nós experimentaremos a
plenitude de Deus. Mas aqui nessa vida também, quando Deus age de forma plena em nós, é o limite, é o infinitamente mais, que é possível para os cristãos nesse mundo. Não significa perfeição no sentido de não ter mais pecado. O melhor dos crentes, o mais cheio do Espírito Santo, ainda vai pecar. Porque sempre existirá a luta entre a carne e o Espírito em nossa vida. Porque os resquícios da nossa natureza pecaminosa permanecerão até a glorificação, até a ressurreição, ou até que a gente suba para se encontrar com Cristo. Os resquícios permanecerão, mas o ponto é esse: serão cada vez mais resquícios e não dominantes. Não dominantes em nossa vida. A palavra que Paulo usa aqui é muito forte, porque ele fala assim: sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quando ele fala plenitude de Deus, o sentido surpreendente não é a plenitude que Deus pode dar, mas é a plenitude que Ele é, do Deus pleno, o Deus pleno em vocês. Essa é a ideia, plenamente habitando em vocês. Aqui é aquele limite que nós um dia poderemos chegar, da proximidade com Deus sem deixar de ser homens. Não quer dizer nos tornarmos Deus ou deuses. Nunca isso. O máximo possível nós vamos experimentar de Deus em nossa vida, que ainda nos mantém como homens. Esse é o degrau máximo dessa escada ascendente do conhecimento, do crescimento de glória em glória que Deus tem reservado para nós. E tudo isso é possível, Paulo diz, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E termina tudo isso glorificando a esse Deus. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E aí vai passar a parte prática mesmo. Nós vamos continuar vendo hoje à noite e em breve os demais capítulos, mostrando como agora isso tudo, essa grandeza, esse poder precisa se transformar em atitudes práticas de comunhão, de serviço, de santidade, na vida de cada um e também do corpo como um todo. Lembremos, portanto, a mensagem central aqui dessa carta: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Isso significa, queridos, que Ele pode nos dar tanto poder espiritual, que Ele tem isso abundante, não falta para Ele, não faz falta para Ele. Ele pode nos dar tanto poder espiritual, uma habitação tão grandiosa de Cristo em nossa vida, que nos fará estar tão fortalecidos, tão arraigados, tão firmados no amor, e crescendo no conhecimento a cada dia do próprio amor de Cristo, que nos levará a provar a plenitude de Deus. A escadaria é alta. A subida, quando se chega lá em cima e se olha para trás, dá para sentir vertigens. Talvez nenhum de nós esteja nesse nível tão alto. Mas todos nós fomos chamados para subir. E ninguém pode estacionar e parar e dizer: já está bom para mim, já conheço o suficiente, já sou santo o suficiente. Ou ninguém pode dizer: olha, eu não consigo mudar, eu não consigo melhorar, eu sou assim mesmo. Ninguém pode se esconder atrás de desculpas, porque as limitações existem, mas elas são nossas. Deus não.
Ele é poderoso para fazer mais, infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A Ele, portanto, meus irmãos, seja a glória, e o glorifiquemos ainda mais nesta manhã. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Todo-Poderoso Deus, é confiando na Tua graça, no Teu poder, que nos colocamos na Tua presença, com o mesmo desejo sincero expresso aqui nessas linhas pelo apóstolo Paulo. O Teu servo do passado, que mesmo preso lá naquela prisão romana, desejava, buscava, ansiava pela igreja dele, a igreja de Éfeso, esse tal crescimento espiritual que se transformaria em serviço, santidade e comunhão. Que nós também, ó Pai, nesta manhã, que temos esse mesmo desejo em nosso coração, possamos experimentar, Senhor Deus, mais do poder do Espírito Santo em nossa vida. Possamos experimentar, Senhor, mais da habitação de Cristo em nós. Uma habitação plena, não um visitante, não um hóspede, mas o dono, o Senhor. E assim, ó Deus, possamos experimentar mais do amor verdadeiro em nossa vida, em nossos pensamentos, em nossos atos, alicerçados, arraigados nesse amor, para compreender, Senhor Deus, quão grande foi o amor de Jesus Cristo ao se entregar lá na cruz, um amor pleno, perfeito, que faz os anjos se admirarem, e nós, os homens, nos enchermos de gratidão, a fim de, Senhor Deus, sermos plenos de tudo o que o Senhor tem para a nossa vida, agora, hoje, já, no futuro, no porvir, na eternidade. Louvamos-te, ó Deus, porque te reconhecemos como esse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Concede que o teu povo, a tua igreja, experimente mais nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.